Bem-vindo ao estudo do Vem e Segue-me do dia 17 de junho. Hoje eu vou compartilhar aqui Alma, capítulo 15, o versículo 3 e o versículo 4. Um capítulo antes aqui, o que está acontecendo é que Zízeron, ele estava na cidade de Amonia. E aí ele havia acusado Alma e Amuleque de haver ultrajado as suas leis, de ir contra as suas leis, os seus advogados e juízes ali. E o povo colocou isso na sua cabeça. Porém, quando o povo vai prender ali, Alma e Amuleque com essa acusação de que eles haviam falado contra a sua lei, Ziziron já havia se arrependido do que ele havia falado. Ele tinha ciência que ele tinha prestado um falso testemunho ali, então ele se coloca entre Alma e Amuleque ali, entre o povo que quer prender eles e diz: eis que eu sou culpado e eles são inocentes, eu menti. Ele tenta remediar ali nesse arrependimento, mas era um arrependimento tardio ali, não conseguiu surtir efeito, O que ia acontecer aqui com Alma e Amuleque já era inevitável. Então o povo expulsa Ziziron do meio deles por estar defendendo ali Alma e Amuleque. Na verdade, eles expulsam todos os que acreditam nas palavras ali de Alma e Amuleque. Eles são apredejados e eles fogem, para uma cidade vizinha, a cidade de Sidom. E aqueles que não conseguiram fugir, eles foram apanhados e foram queimados juntamente com suas escrituras. Então Ziziron, que estava lá na cidade de Sidom, ele ficou doente e ficou com a consciência muito pesada, pensando que Alma e Amuleque também haviam morrido por causa do seu falso testemunho, por causa do pecado que ele havia cometido. Bom, vamos acompanhar aqui, versículo 3 e depois o versículo 4. E também Ziziron jazia enfermo em Sidom, com uma febre ardente, causada por uma forte angústia mental, que sua iniquidade lhe havia ocasionado. Porque supunha que Alma e Amuleque já não existissem mais, e supunha que havia sido mortos por causa de sua iniquidade. E esse grande pecado, e seus muitos outros pecados, aguilhoavam-lhe tanto a mente, que se sentia extremamente atormentado. Não encontrando alívio, começou assim a ser consumido por uma febre ardente. Você já ouviu falar nisso, em uma pessoa ficar doente por causa dos pecados que ele fez? Então ele ficou com a consciência pesada ali e ele acabou ficando doente. Não só pelo que ele fez com Alma e Amuleque, mas como diz aqui a escritura, por causa de seus muitos outros pecados que haviam sido acumulados. Então ele foi tomado ali de uma febre muito ardente. No versículo 4, olha o que acontece. Ora, quando soube que Alma e Amuleque estava na terra de Sidom, seu coração começou a recobrar o ânimo. E imediatamente lhe enviou uma mensagem pedindo-lhe que fosse vê-lo. Bom, então nós podemos ver que a partir do momento que ele viu que o pecado que ele havia cometido, não ocasionou a morte ali de Alma e Amuleque, o coração dele recobrou o ânimo ali, mas ele continuou com a febre ardente ali. Bom, então ele mandou essa mensagem para Alma e Amuleque. Eles vêm ver Ziziron como ele está, e Alma cura Ziziron daquela febre, e ele dá um salto ali, e a partir desse momento ele realmente muda a sua vida. Ele começa a pregar o evangelho, a andar com Alma e Amuleque ali. Então podemos ver que o arrependimento dele foi válido. Mas é sobre essa crença aqui que eu gostaria de falar. É possível uma pessoa ficar doente por causa de seus pecados? Nós podemos ver que no Novo Testamento aqui, os judeus também tinham essa crença, tá bom? Aqui em João capítulo 9, quando Jesus Cristo cura um cego de nascença, o versículo do 1 ao 3 diz assim, E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse neles as obras de Deus. Bom, então podemos ver que eles tinham a crença que se uma pessoa pecasse, poderia lhe ocasionar algo ruim. Na verdade, isso é verdade no requisito que quando nós guardamos os mandamentos de Deus, nós somos abençoados. Quando nós não guardamos, nós ficamos sem proteção. Então pode acontecer várias coisas conosco quando nós não guardamos os mandamentos. Inclusive ficar doente, vir uma doença, Mas
Também, como Jesus Cristo falou aqui, nem toda doença ou nem tudo o que acontece é por causa de pecado, tá bom? Então, como ele falou aqui, ó, nem esse homem pecou, nem os seus pais, mas essa doença foi para que se manifestasse o poder de Deus. Os judeus lá quando esse homem ele presta o seu testemunho ali, como ele foi curado, né? Jesus Cristo ele havia pegado sua saliva, ele colocou na terra, fez lodo e colocou nos olhos desse cego e disse: vai e lava-te no tanque de Siloé. E quando ele foi e lavou, ele começou a enxergar. E se você for perguntar aí para um oftalmologista, né, como curar um cego de nascença, ele vai dizer que não tem cura, né? Ele estudou para isso, ele sabe quais os procedimentos aí para melhorar a visão de quem tem cataratas e outros tipos de doença na visão. Ele estudou para isso, ele tem conhecimento de operação a laser, jeitos modificados aí, sofisticado, mas essa explicação aqui somente é pela fé, né? Cristo ele fez isso pelo poder do sacerdócio, né? Não tem uma explicação lógica para você falar, ele colocou barro lá, ele colocou lodo nos olhos do cego e ele foi lavar e ficou enxergando. Então realmente é um milagre, né? Então os poderes de Cristo, né? Esses milagres, eles não precisam de uma explicação da ciência. Aliás, nem tem como encontrar na ciência uma explicação para uma cura dessa. Mas quando ele prestou esse testemunho, né, aos homens que haviam perguntado como ele foi curado, né? E aí ele falou, olha, estavam acusando, olha, dá glória a Deus que você foi curado, porque o homem que te curou, ele é pecador. E aí ele rebateu, né, dizendo, não, ele não é pecador, porque se ele fosse pecador, ele não poderia fazer tal sinal, né? E aí os homens pegaram e rebateram para ele no versículo 34, né? Tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós, e expulsaram, né, aquele homem que havia sido cego, excomungaram ele ali da sinagoga, ele não podia entrar mais na igreja. Bom, podemos ver aqui que até os sacerdotes falaram, tu é nascido todo em pecado. Então eles tinham a crença de que a visão daquele homem ele era cego por causa do pecado, né? Mas Cristo ele não ensina isso. Outra coisa para observar nesse versículo aqui, né, que os discípulos de Cristo perguntam, né, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Bom, se o homem nasceu cego, como ele poderia ter pecado? Aqui mostra também que eles tinham conhecimento de uma vida anterior com Deus, né? Uma vida pré-mortal. Bom, então ali em Jerusalém eles tinham esse conhecimento. Então é muito bom nós observarmos as escrituras sobre isso. Bom, a conclusão que eu tenho aqui, né, é que o nosso corpo ele pode sim ficar doente por causa de nossos pecados, né? Mas nem toda doença também é por conta de nossos pecados. Mas o espírito e o corpo eles estão juntos e formam a alma vivente. Então, se um sofrer, o outro também sofre, porque estão ligados, tá bom? Eles estão juntos. Por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 3, né, versículo 16, diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, se uma pessoa ele quebra ali, né, a palavra de sabedoria, usando substâncias que vai deixar o seu corpo fraco, ou como que o Espírito Santo vai agir na vida ali de uma pessoa que está drogada, no efeito da droga? Não dá para o Espírito Santo tocar o coração daquela pessoa, tá bom? Então, de igual modo, nós, por exemplo, numa mesa, nós vamos tomar um de jejum. Se tiver um monte de sujeira ali, a gente não quer tomar um de jejum naquela mesa. Também o Espírito do Senhor não quer habitar em um corpo que tiver com sujeira. Então, da mesma maneira que eu posso tomar substância, que são coisas físicas, né, que vai prejudicar o meu corpo, também vai prejudicar o Espírito Santo de tocar em mim, né? Então, ou vice-versa também, os nossos pecados também podem ocasionar ali uma saúde ruim para nós, tá bom? Então tem essa ligação aqui. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.